Bem, pessoal, nós vamos falar agora acerca da biografia de Karl Marx, da Wikipédia, tá? Vou deixar o link aí para você. Vou falar rapidinho para a gente poder ter uma análise geral, um panorama geral, e você ter um conceito aí mais completo de Karl Marx e poder falar sobre o assunto com mais tranquilidade. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Nascido na Prússia, mais tarde se tornou apátrida e passou grande parte de sua vida em Londres, no Reino Unido. É importante destacar que Karl Marx foi jornalista e, a partir disso, ele tinha muito conhecimento em influenciar pessoas. Marx nasceu numa família de classe média. Ele fez campanha para o socialismo e tornou-se uma figura significativa na Associação Internacional dos Trabalhadores. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, a compreensão coletiva do que é conhecido como o marxismo, sustentam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão de obra para a produção, e que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante, embora seja apresentado como um instrumento que representa o interesse comum de todos. Ele argumentava que os antagonismos no sistema capitalista entre a burguesia e o proletariado seriam consequência de uma guerra perpétua entre a primeira e as demais classes ao longo da história. Isto, associado à sociedade industrial e ao acúmulo de capital, geraria a sua classe antagônica, que resultaria na conquista do poder político pela classe operária e, eventualmente, no estabelecimento de uma sociedade sem classes e apátrida, o comunismo, regida por uma livre associação de produtores. Marx ativamente argumentava que a classe trabalhadora deveria realizar uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e provocar mudanças socioeconômicas. Marx foi o terceiro de 9 filhos de uma família de origem judaica de classe média. Sua mãe era judia holandesa e seu pai, um advogado renomado e conselheiro de justiça, descendente de uma família de rabinos, mas se converteu ao cristianismo luterano. Marx ingressou na Universidade de Direito, mas perdeu o interesse em trabalhar como advogado e resolveu se dedicar à filosofia, tendo participado ativamente do movimento dos hegelianos de esquerda, ou jovens hegelianos. Tornou-se em 1842 redator-chefe da Gazeta Renana. Em 1843, a Gazeta Renana foi fechada após publicar uma série de ataques ao governo prussiano. Tendo perdido seu emprego de redator-chefe, Marx mudou-se para Paris e foi apresentado a diversas sociedades secretas de socialistas. Antes ainda da sua mudança para Paris, Marx casou-se em 1843 com Jenny, a filha de um barão, portanto, burguesa. Noivado foi mantido em sigilo durante anos porque a família dela não concordava com a união. Do casamento de Marx com Jenny, nasceram 7 filhos, apenas 3 sobreviveram à idade adulta. 2 das filhas que sobreviveram cometeram suicídio. Marx também teve um filho, nascido de sua relação amorosa com a militante socialista e empregada da família de Marx. Solicitado por Marx, Engels assumiu a paternidade da criança, entregando-a a uma família de um bairro proletário de Londres. Também em 1843, Marx conheceu a Liga dos Justos, que mais tarde tornar-se-ia Liga dos Comunistas. No seu período em Paris, Marx intensificou os seus estudos sobre economia política, os socialistas utópicos franceses e a história da França, produzindo reflexões que resultaram nos Manuscritos de Paris, mais conhecidos como manuscritos econômico-filosóficos. De acordo com Engels, foi nesse período que Marx aderiu às ideias socialistas. Em 1848, Marx viveu confortavelmente com a renda oriunda de seus trabalhos,
seu salário e presentes de amigos e aliados, além da herança legada por seu pai. Marx faleceu em 1883, sendo enterrado na condição de apátrida no cemitério em Londres. Em 1954, o Partido Comunista Britânico construiu uma lápide com o busto de Marx sobre sua tumba. Crítica da religião. Para Marx, a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica social, pois crê que as concepções religiosas tendem a desresponsabilizar os homens pelas consequências de seus atos. Marx tornou-se reconhecido como crítico sagaz da religião, devido à sentença que profere em um escrito intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Nesse quesito, ele basicamente seguiu as opiniões de Ludwig, que criticava duramente o judaísmo e o cristianismo. As ideias de Marx tiveram um profundo impacto na política mundial e pensamento intelectual. Os seguidores de Marx vêm debatendo entre si sobre como interpretar seus escritos e aplicar seus conceitos para o mundo moderno. O legado do pensamento de Marx tornou-se objeto de contestação entre inúmeras tendências, cada uma se vendo como a intérprete mais precisa de Marx. Na esfera política, estas tendências incluem o leninismo, marxismo-leninismo, trotskismo, maoísmo, luxemburguismo e o marxismo libertário. Várias correntes também se desenvolveram no marxismo acadêmico, muitas vezes sob influência de outros pontos de vista, resultando no marxismo estruturalista, marxismo histórico, fenomenológica marxista, marxismo analítico e marxismo hegeliano. A expressão marxismo cultural foi retirada da biografia de Karl Marx.